Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Olá, queridos, bom dia, bom dia, bom dia. Muita paz, saúde, alegria para você. Que a graça e o favor de Deus seja sobre a tua vida, sobre a sua família. Estamos aí neste mês de maio orando, embora a gente ora todo mês pela família, mas estamos focando em maio, minha vida, minha família, orando pela família, por salvação, por cura divina, por libertação, por restauração. E já informo vocês, se porventura você está fazendo tudo isso e você está dizendo, nossa, parece que eu comecei a orar e parece que teve um levante, um problema. Então é um bom sinal. É um bom sinal, porque o inimigo, nosso inimigo espiritual, ele não quer que você ore. O inimigo espiritual, ele não quer que você leia a Bíblia, que você ouça a gente, né? A palavra de Deus, principalmente nesse horário. Mas Deus quer, o importante é o que Deus quer. E Deus querendo, nós vamos fazer o que Deus quer e o inimigo já está vencido, em nome de Jesus. Então seja muito bem-vindo ao Agir de Deus desta sexta-feira. Chegou a sexta-feira, não sei o ouvinte, o que você acha, mas o tempo está passando rapidamente, né? Os dias estão mais curtos, né? E a gente está vendo que o tempo está voando, não é verdade? Hoje já é dia 9, minha gente, 9 de maio de 2025. E estamos aqui de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 10 da manhã, pela Marumbi AM de Curitiba. E quando você for recomendar o Agindo Deus aqui pelo rádio, pela Marumbi, você tem que avisar o novato que é Marumbi AM 730 kHz, para aqueles que sintonizam pela rádio, pelo aparelho. Mas também na Alexa, você tem que falar com ela, Alexa, Marumbi AM. Daí ela entra no canal, na frequência certa, né? Tá certo? Fale com a Alexa que ela obedece, se ela for convertida. Gostou dessa, Alexa convertida? Brincadeira, né? É isso aí, minha gente. Sorria, como disse a minha esposa, dá um sorriso que você fica mais bonito. É isso aí, o pastor fala tudo de bom e do melhor para abençoar você, alegrar o seu dia e também o seu final de semana. E chegando o final de semana, o que tem? Tem culto presencial, gente, que delícia, que gostoso. É muito bom estar ali no hotel, a nossa Betel ali todos os domingos, agora às 9h30 da manhã. E a gente acredita que você vai esse final de semana estar com a gente. Você, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 pessoas, não sei, mas eu acredito que você vai. Então, quando a gente convida aqui, a gente não tem como mandar um convite exclusivo para você, com o seu nome personalizado. Então a gente fala no geral, mas é para todos que se sentem convidados, a porta está aberta, tá bom? Domingo agora, é dia 11, inclusive é o dia das mães, olha que bacana. Então já, Deus abençoe todas as mães do Brasil e do mundo, né? Mas esteja lá com a gente, nesse domingo, 9h30 da manhã, bem no centro de Curitiba, Hotel Estação Express, Rua João Negrão, 780, no centro de Curitiba. Vem com a gente, você é muito bem-vindo. Lembrando que vai ser forte o Agir de Deus. E depois, no outro domingo, dia 18, aí vai ser de manhã e de tarde, e vai estar conosco o nosso amigo pastor Antônio Naine nos dois cultos. Então já vem na fé, já entra aí nessa arca da salvação aí do presencial, tá bom? Seja bem-vindo e estamos juntos e juntos com Jesus. Nós somos mais fortes e mais do que vencedores. Gente, ontem foi quinta, ontem à noite às 22 horas, eu realizei uma live no nosso Instagram, do Agindo Deus, quem impedirá. Se você não pôde assistir na hora, no ao vivo, então eu deixei lá o vídeo depois, mais à tarde, outro horário, depois do programa agora da manhã, você pode assistir, você que segue a gente no Agindo Deus, quem impedirá, no Instagram, eu deixei o áudio lá, ali eu dei algumas dicas, falei sobre empresa, valorizar o seu trabalho, valorizar os seus talentos, um assunto diferente, hein? Sempre no Instagram eu abordo alguns assuntos que às vezes eu nem falo no rádio. Às vezes é tudo com base bíblica para ajudar as pessoas e muita gente que participou gostou, hein? Faça você também. E todos os vídeos nossos, se for possível, você assistiu um vídeo nosso, edificou você, não esqueça, né, de apertar o coraçãozinho, ou se for um like, que é o joinha, fazer um comentário, enfim, compartilhar com outras pessoas. Aí desse jeito você vai estar também
junto com a gente evangelizando. Sabia disso? Quando você compartilha uma pregação nossa ou uma oração para outras pessoas, o que vai acontecer? Quem ouvir vai ser abençoado. Aí você fez parte desse compartilhar aqui do nosso ministério da palavra, que a gente prioriza a palavra, que é o ensino, e a oração. Aqui o Agindo Deus não é só oração, tem palavra, mas não é só palavra, tem a oração. Aqui é completo, é o combo da fé, que completa certinho. Palavra e oração, oração e palavra, e tudo isso tem fé, tem certeza, tem convicção, e estamos muito animados aqui nessa sexta-feira. Se você tem Instagram e você clicar agora seguindo a gente, eu falo o teu nome aqui, hein? Se você tem também de empresa, segue a gente da sua empresa, Agindo Deus Quem Impedirá, no Instagram. Pastor Eva está comigo, vai dar o seu bom dia, e já eu quero fazer uma oração. Antes das 9, eu garanto, antes das 9, vamos fazer uma oração da fé para você que já está com a gente nessa manhã especial de sexta-feira. Graças a Deus, bom dia, você de longe, você de perto, você que está ligadinho nesta manhã, começa a receber o renovo, começa a receber alegria, começa a receber saúde, começa a receber provisão, começa a receber sementes aí na sua vida, na sua casa, na sua família, porque você é um agente de milagres, você é um provocador de milagres, isso mesmo. Você é um provocador de milagres, porque tem uma glória, tem uma unção, tem uma graça, tem uma presença na sua vida, e quando você entra nos lugares, quando você chega nos lugares, algo novo acontece, porque Deus é um Deus de novidade de vida, Deus é um Deus de coisas novas, Deus é um Deus de boas notícias, Deus é um Deus de boas novas. Então você tem aí muita coisa boa para contar, para distribuir, para alegrar outras pessoas. Então não fique contando aquilo que deu errado na sua vida. Comece a contar aquilo que deu certo na sua vida. E isso atrai os milagres, isso atrai as bênçãos de Deus, isso atrai o de repente de Deus, isso atrai as grandezas de Deus, porque Deus é grande, Ele não fica parado, estagnado nessas quatro paredes como você fica. Ele é grande, ele é dono, ele é o grande eu sou, ele é a rosa de Saron, ele é o lírio dos vales, ele é a estrela da manhã, ele é o todo-poderoso que criou tudo e todos para a honra e glória do nome de Jesus, do nosso Deus, o grande Deus. Se ele está nas florestas, se ele está nas montanhas, se ele está nos mares, ele é dono do mundo. Então para de ficar centralizado em quatro paredes, escondidos como um passarinho na gaiola. Não, você tem que voar alto, você tem que crescer, você tem que levantar os seus olhos para os céus. É de lá que vem o seu socorro. O nosso socorro vem do Senhor. Ele vai te conectar com pessoas. E nesses últimos dias, o que eu mais tenho atendido são pessoas que não gostam de se relacionar. O seu milagre está em um relacionamento com algo, com alguém, com alguma pessoa, mas como você se exclui, como você não sai da caverna, você não consegue receber aquilo que já é seu, porque virá de nações, de pessoas, de conexões, de relacionamentos. Então, os relacionamentos nos lixam, nos molda. O ferro lixa o ferro, a pedra lixa a pedra, e assim sucessivamente. Então, o relacionamento, ele nos constrói, a família. Por isso que a família é um projeto de Deus. São várias pessoas diferentes que pensam diferente, mas o milagre vem quando há unidade, quando concorda, quando chega a uma solução. Então, com essas palavras, pastora Eva declara aí um dia abençoadíssimo, e tem muita coisa boa para acontecer, porque eu tenho certeza que você já orou, e nós vamos orar de novo, e juntos e sem cessar. Orar sem cessar, porque hoje tem muitas decisões aí para você tomar, não é verdade? Tem coisas que Deus vai falar um sim, tem coisas que Deus vai falar um não, um não bem grande. Eu vou te dar, eu não vou te dar, você vai, você não vai. Então o não de Deus é um sim para você. O não de Deus é um sim. Então quando a gente entende isso, a gente vive um dia melhor e feliz e abençoado. A reflexão dessa sexta-feira está baseada na frase: a força
da ação e decisão. A força da ação e decisão. Cada novo dia nos dá a oportunidade de agir e decidir. Às vezes, ficamos paralisados diante das escolhas, temendo errar. Mas a verdade é que a incerteza nunca deve ser um impeditivo para o movimento. A ação traz mudança e a decisão define o caminho. Na jornada da vida, há momentos em que Deus nos direciona, mas somos nós que precisamos dar o passo de fé. A hesitação pode nos prender, mas a coragem nos impulsiona. Quando confiamos nele, cada decisão, mesmo que difícil, nos leva ao propósito que ele tem para nós. Não basta apenas desejar um futuro melhor, é preciso agir para construí-lo. Hoje, escolha avançar, escolha confiar, escolha viver plenamente as oportunidades que Deus coloca em sua vida. Josué 1:9. Seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Que nesta sexta-feira a decisão de avançar transforme sonhos em realidade. A ação torne possível o impossível. É isso aí, a coragem muda tudo. A coragem, ela muda a sua atitude. A coragem, ela muda a sua mente. A coragem muda tudo. Então, você que estacionou aí na sua fé, você que estacionou aí e começou a enferrujar, precisa tomar coragem. Deus, ele nos chama, seja forte e corajoso. Isso não significa que a coragem de outro é o pouquinho da sua coragem, é o pouquinho da sua vontade, é o pequeno passo, mesmo que a sua fé seja do tamanho de um grão de mostarda. Mesmo que ela seja muito pequena, a atitude que vai te impulsionar. Quando você dá o passo de fé, Deus dá 2 de milagres. Quando você lança o pé nas águas, o mar se abre. Então é o que você tem na mão. Deus, ele nos pergunta: o que queres que eu te faça? O que você tem em casa? Era o que Jesus fazia, ele sempre fazia uma pergunta para que você soubesse, para que eu soubesse. Quem não sabe onde vai não chega em lugar nenhum. Você tem que saber o que você quer. Você quer casar? Você quer ter filhos? Tem certeza? Tem certeza? Você quer trabalhar naquela empresa? Você está pronto? Você está preparado? Pastor, eu não estou pronto, não estou preparado, mas eu vou na minha fé, eu vou na minha força, eu vou. Então é uma atitude, você tomou uma decisão. E Deus te deu o respaldo, Deus te deu a direção. E você sabe quando Deus fala sim, e você sabe quando Deus fala não. Tudo é pela fé. Se você achar que vai estar tudo pronto, pastora, aí eu vou. Quando tiver tudo pronto, aí eu te chamo para vir aqui orar. Eu sempre digo, quando eu vou em algum lugar, quando eu tenho que fazer uma missão em algo, eu não vou quando está tudo pronto, eu vou quando está tudo bagunçado. Aí o Senhor ordena a bênção, ali o Senhor ordena a bênção. Então não fique esperando estar tudo pronto, tudo preparado. Deus é que prepara, é Ele que tem uma mesa preparada, é Ele que limpa, é Ele que lava, é Ele que purifica, é Ele que faz. Agora a atitude, o movimento, a coragem é você. É você. Eu sempre digo que aqui em Curitiba tem muito gigante, aqui é uma terra de valente, você tem que ter coragem para sair a pé, para sair de ônibus, para sair no frio, para sair no vento, para sair no calor, porque é 4 climas em um dia. Então, se você ficar pensando em pegar uma sandália, um guarda-chuva, um carro, um ônibus, ir a pé, ir de bicicleta, pegar um casaco, se você ficar pensando, então você é treinado como um exército. Você vai para as guerras e batalhas, mas sabendo
que o nosso general é Cristo. Que essa peleja não é sua e você não tem que pelejar. Ele vai te guardando, te protegendo, te livrando. E um dia você mata um urso, outro dia você mata um gigante, outro dia você mata um leão. Eu não sei em que área está essa ventania aí na sua vida. É na saúde, é no relacionamento, é no trabalho. Cada dia tem uma guerra para você guerrear. Cada dia tem uma coragem, uma atitude para você tomar. Então a Bíblia diz assim, ó, o que é justo, o que é honesto, o que é verdadeiro, o que dá algum louvor, o que glorifica o nome de Jesus, tem que glorificar o nome de Jesus. Se aquilo que você está pensando, está decidindo fazer, Deus não será glorificado através disso, é só para você gastar nos seus próprios deleites e vontades, você tem que rever os seus conceitos. Então Deus, ele nos chama. Ele nos chama, então ele trabalha para mim, eu trabalho para ele. Então o que você faz para ele, ele já fez por você. Por mais que você faça tudo, você não faz nada. Por mais que eu faça tudo, ainda não estou fazendo nada. É muito pouco. É muito pouco. Então se organize, agilize, anote na agenda. Mês de maio vai ser impressionante o que Deus já começou a fazer no mês de maio. Esses domingos é os céus abertos sobre a sua vida. Você precisa aprender a investir em você. Então, quem tem coragem, pastor Edson, investe um pouco na sua vida espiritual. Olha, hoje eu preciso entrar em comunhão com Deus, em oração com Deus. Eu preciso de respostas. Então, 4 horas é pouco para você orar. Faça um propósito. 2 horas por dia, 4 horas por dia, meia hora, não sei, meia hora por dia, 20 minutos por dia. É tempo de oração, queridos. Quando você ora, você tem a sensibilidade mais aguçada. Você começa a ouvir Deus falar com você. O mundo não entende, para o mundo é loucura, mas para nós é poder de Deus. E você vai gerando dentro de você vida e não morte, saúde e não doença, bênção e não maldição. E as bênçãos vão chegando até você. Até o que você não pediu, Deus começa a te entregar. Porque você descansou, confiou. Então, deleita-te no Senhor. E Ele concederá o desejo do seu coração. Obrigada aí pelo nosso ouvinte. A palavra que eu ia falar era coragem. Ele já falou, Josué. Coragem, atitude, movimento. Então, se movimente, tome atitudes, tenha coragem. Coragem, porque em alguns minutos, em alguns segundos, tudo pode mudar. O de repente de Deus pode começar a acontecer. Então, receba poder para ter coragem. Receba alegria para ter coragem. Mude a sua atitude e você vai ter coragem. Mude a sua mente, a sua mentalidade está muito atrasada, você está muito preocupado com você mesmo. Todo mundo à sua volta já está percebendo isso. Todos que estão ao seu lado já estão percebendo isso. Romanos 12:2, renove a sua mente, mude o seu pensamento. Deus ama você. Então, muita coragem nesse dia. Você pensa que para chegar aqui na rádio não precisa ter coragem? Tem que ter coragem. Tudo muda quando você quer. Se você não quer, nada muda. Pode aparecer carona, pode aparecer dinheiro, pode aparecer amigos, pode aparecer até uma passagem. Aquela pessoa que ganha um carro e ela fica pensando, mas eu não tenho dinheiro para pôr combustível. Então é um desânimo, é uma falta de vontade. Então hoje, nesse dia, receba ânimo, receba renovo, receba saúde. Coloca a mão na sua cabeça e declara: eu tenho a mente de Cristo, eu tenho os pensamentos de Cristo, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu posso o que a Bíblia diz que eu posso, eu sou mais que vencedor, eu tenho o Deus da vida, eu posso porque lá atrás eu já venci. E eu vou vencer de novo. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor.
Quando esse estúdio aqui da rádio foi inaugurado, a palavra que foi ministrada aqui, que aqui é um altar que leva voz, que leva vida, que leva oração. E na ministração foi dito isso, Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou e Ele vai continuar nos ajudando. Porque nós tínhamos um estúdio lá no fundo, uma casinha. E ali era o nosso estúdio, e nós estávamos felizes, alegres, e ministravam ali. Para nós estava bom, mas Deus queria dar mais. Então essa coragem para mudanças, coragem para sair do lugar. Quando você tira um sofá do lugar, quando você tira uma cama do lugar, quando você tira uma geladeira do lugar, quando você tira um fogão do lugar, quando você tira uma escrivaninha do lugar, quando você tira uma mala do lugar, o que tem embaixo? Sujeira. Mudança, coragem, vai vir sujeira e você vai ter que limpar algumas coisas. Então, espero você domingo, 9h30 da manhã, aqui no Hotel Estação Express. Receba essa palavra de coragem, de atitude, de movimento, de ânimo, porque nós estamos aqui todos os dias de segunda a sexta-feira. É uma só atitude que você terá que tomar para algo novo acontecer na minha vida? Não, na sua vida. Quando você toma atitude, tudo muda na sua vida. Eu entendo isso e eu tenho recebido muitos testemunhos já começaram a chegar já nessa manhã aqui, pastor Edson. Que bom, já a gente vai ler, mas eu quero prosseguir essa palavra para a gente orar e fazer uma pergunta para o ouvinte. Qual é o gigante que tem te afrontado? Qual é o gigante? Será que o gigante está apenas na sua cabeça? Pode ser. Você tem que descobrir. Agora, tem uma frase interessante, eu estava vendo esses dias, que diz o seguinte: o gigante que te afronta também te prepara. O gigante que te afronta também te prepara. Somos preparados, somos forjados a cada dia. Como eu tenho ensinado aqui, o músculo da fé. Se comparar o corpo humano, se você pratica exercícios, né, moderadamente, regularmente, né, cada um tem uma realidade, então na velhice é melhor, né? Porque você já começou cedo cuidando da sua musculatura, do seu físico, de uma caminhada, de um exercício e assim por diante. Se a pessoa é relaxada nessa área, ela pode ficar mais sensível para certos problemas de saúde. Trazendo para o campo espiritual é a mesma coisa. O campo espiritual é a musculatura da fé. Então nós somos treinados, adestrados, às vezes diante de um gigante, diante de um desafio. E a Bíblia fala justamente, quando fala em gigante, quando fala em guerreiro, a gente vem à mente justamente a história conhecida de Davi. Davi era um simples pastor de ovelhas. Não era, talvez, apresentável, não ficava no meio dos grandes guerreiros, mas não era o mais aprovado para as grandes batalhas. Porém, tem um detalhe aqui: quando Deus rejeitou o rei Saul, está escrito essa história em 1 Samuel 16, foi a ele que escolheu para ser o grande rei de Israel. Só que quando Deus escolheu a Davi, era o improvável, mas Deus escolheu porque Deus conhece o coração das pessoas. Deus sabe o que está dentro, Ele sabe do nosso futuro. Então, mas isso não foi da noite para o dia. Ele teve que batalhar, Davi foi batalhado, trabalhado, né? Ele estava com a unção, Deus ministrou a unção sobre ele. Mas Davi ainda precisava do ensinamento, precisava da sabedoria, do conhecimento, da humildade, da confiança de um povo que precisava urgentemente de um líder que fizesse por eles exatamente o que o Senhor queria. Então, meu amado e minha amada, nós somos preparados. Talvez você está sendo preparado, né, para um grande negócio que Deus vai colocar nas suas mãos, talvez já colocou, só que você está sendo preparado. Então tem pessoas que elas querem ser grande de um dia para o outro. E esse negócio de ser grande é muito relativo, vai do ponto de vista de cada um, vai o que é grande para você. Talvez aquilo que é grande para você, né, é pequeno para mim, às vezes aquilo que é grande para mim é pequeno para você, né? Aí vai muito da individualidade. Agora, tem um detalhe, são nas grandes batalhas que se constroem os grandes heróis. Isso é fato, isso é fato.
Então, se você falar, eu não quero nenhum problema na minha vida, que Deus me livre, eu não quero ter nenhum problema. Então você vai ter que morrer, porque enquanto estiver aqui na Terra, vai ter problema para administrar, para fazer, para encarar. Aqui não é para covarde nessa Terra, é para valente. E essa valentia, não estou falando de força física, mas de força espiritual. Mas você tem que ter coragem, mas ter coragem, tem que ter fé, são vários ingredientes. Agora, eu te digo uma coisa. O que tornou Davi conhecido por todos foi a sua coragem de enfrentar o gigante quando todos temiam. Foi a sua vontade de defender um povo que sofria afrontas. Foi a sua determinação e a sua confiança naquele que o havia escolhido. Então, meus amados, para a gente fazer uma oração agora, formarmos uma grande corrente de oração, vencer o gigante o fez vencer a língua de muita gente que o desprezava com o olhar pela sua estatura e pela sua simplicidade. Porque pela ótica humana, ninguém acreditava que Davi ia vencer. Só, é um garoto, é um menino, é um entregador de lanches por mão dele, é um office boy. Esse camarada não está com nada, mas ele estava com tudo, porque Deus estava com ele. Ele tinha recebido a unção, a preparação, e logo cedo ele encarou o gigante. E depois, no momento certo, ele se torna rei de Judá e depois rei de toda a nação de Israel. E durante 40 anos ele reinou como rei. Mas ele chegou onde chegou, mas ele enfrentou desafios. Então é assim, se você não quer nenhum problema, então você não vai crescer também. Não estou dizendo que você vai ficar só tendo problema para resolver, não é isso. É que alguns são problemas pontuais. Gostou dessa? São alguns problemas pontuais. Coisas pequenininhas a gente vai indo, né? Mas tem alguns pontuais que ali Deus vai te dar força. Como diz Isaías, né? Isaías 40. Esse texto de Isaías é fundamental ler aqui para a gente orar, pessoal. Isaías 40 fala que os que confiam no Senhor, os que esperam no Senhor, né? Subirão com asas como águias. Olha só, achei aqui, ó. Isaías 40, o verso 29. Dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão, se fatigarão, e os jovens certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor, os que confiam no Senhor, renovarão as suas forças e subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Quando eu falo em jovem tem toda energia, né? Mas aqui está falando que você tem que confiar em Deus. Porque aqui não está falando apenas de saúde física, de força física, de musculatura física, mas está falando de uma musculatura espiritual. E o que você está enfrentando aqui no mundo físico, já aconteceu a batalha no mundo espiritual. Tudo começa no espiritual, tá entendendo? É uma batalha, é um desafio. Por isso que nós precisamos da presença de Deus, que Deus nos dá sabedoria, Deus nos dá discernimento e muito mais. Sim, nós cremos que este milagre pode acontecer quando você recebe essa unção. Então Davi, ele recebeu uma unção sobrenatural. Então você vai receber hoje uma unção de capacitação. Receba isso em nome de Jesus. Começa a colocar a mão na sua cabeça e diga: eu recebo uma unção de capacitação. Deus está me capacitando. Então, ele derrama sobre você o óleo do Espírito, e esse cansaço, essa aflição física já começa a desaparecer agora em nome de Jesus. Por quê? Porque você está aflito. Por que estás aflito, ó minha alma? Credes em Deus, pois ainda o louvarei. Então essa aflição, Deus começa a tirar esse peso dos seus ombros, essa angústia, essa ansiedade. Por quê? Porque você está em excesso de atividade. Então uma pessoa que ela está em excesso de atividades, ela começa a ficar sobrecarregada, muitas cargas. E ele quer te dar alívio. E esse alívio vem quando você se enche da palavra. Ele te dá sabedoria e você fica cheio do Espírito. Uma pessoa cheia do Espírito, ela tem coragem, ousadia. Ela não fica preocupada o que os outros vão achar, o que os outros vão pensar.
o que vão falar de mim. Eu quero é Deus. Então, essa força renovada, para quê? Para que Deus te dá coragem? Para que Deus te dá uma força renovada? Para você servir. É melhor dar do que receber? É melhor servir do que ser servido? Você acha que Deus vai te colocar numa fria? Não. Ele tem pastos verdejantes, ele tem uma mesa preparada. Então, Deus te abençoe nesse dia propício para milagres. Então, escreva aí no seu mural que você tem na sua empresa e no seu trabalho, tem um mural que você coloca das atividades, não tem? Então, escreva lá: hoje é um dia que Deus me deu coragem para tomar decisões. Então, tudo que você vence no mundo natural, aí no seu trabalho, você já venceu no mundo espiritual quando você orou. Por isso nós oramos. Por isso nós falamos com Deus. Então, você tem que ter mais confiança. Você tem que acreditar mais no seu potencial, no seu chamado. Então, Ele te chamou, Ele te escolheu e Ele disse: não temas, porque eu sou contigo. Amém. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Isaías 41, verso 10. Temer por quê? Se Ele é Deus. Pastora, mas não tem ninguém que me coloque no tanque quando as águas se movem. Parece aquele homem do tanque lá. Pastora, mas não tem ninguém que me ajuda. Você e Deus já é a maioria. Pastor, eu perdi tudo na minha vida. Eu não tenho ninguém, mas eu tenho Deus. E Deus com você já é a maioria. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que estão indignados contra ti. Então essa peleja não é sua, você não tem que pelejar. Para de brigar com as pessoas e deixa Deus fazer. Deixa Deus pegar essa pessoa e ele vai ser um coração moldado, aquebrantado, como Deus fez com você, como Deus fez comigo. Ele nos moldou, ele nos tirou das trevas e colocou em um novo cântico para louvar e glorificar. Então quando ele te dá coragem, quando ele tira a sua fadiga, é para quê? Para servir. Exatamente. Vamos orar então? Vou concluir com essa frase aqui, ó. Tudo tem o tempo certo para acontecer. Sim. Aceite os desafios e creia naquele que tudo pode fazer. E profetizamos nesta manhã especial, nesse momento especial da palavra para a gente orar. Tem milagres vindo em sua direção neste momento. Se você crê, diga amém. Eu recebo, eu tomo posse. Já vai declarando: eu sou uma bênção. Declare, eu estou te ensinando a você a declarar. Declare para você, tenha coragem de dizer: eu sou abençoado. Você, mulher, eu sou abençoada. Eu já sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Não joga a bênção para o futuro, joga para o agora. Aqui, agora, você sendo abençoado em nome de Jesus. E agora sim, nós vamos orar junto com vocês. A partir aqui do estúdio da Avenida Paraná, em Curitiba, para o Brasil e o mundo. Lembrando você, meu amado e minha amada, que está nos assistindo pelo canal do YouTube do Agindo Deus Quem Impedirá. Não esqueça de compartilhar essa mensagem, de comentar essa mensagem no YouTube e também de curtir, dar o seu like. Para quê? Para que a própria rede que controla a internet, aí, né, o algoritmo, eles possam indicar o nosso programa a outras pessoas, essa mensagem. Então, tudo que você clica ali na palavra vai ajudar o canal a crescer e chegar para mais gente ouvir esta palavra de fé e vai ajudar muitas pessoas. E nisso você faz parte dessa grande obra de evangelização. Orando. Pai, nós te agradecemos por esta manhã, por esse toque, por esse mover, por essa vida, meu Pai, por essas pessoas que estão longe, por essas que estão perto. Abençoa o Lucas, o Tiago, o Mateus, o João, o Pedro, a irmã que está nos ouvindo aqui, a Sônia, a Rosângela. Pai, visita agora este lar, esta casa, esta família, os seus irmãos, os seus pais, os seus parentes, os seus familiares. Abençoa poderosamente os professores, as escolas, os alunos, os hospitais, os médicos, a casa da vovó, a casa de
de repouso. Abençoa poderosamente essa pessoa que está segurando o seu documento, o seu passaporte, a sua carteira profissional, os seus documentos para uma viagem, os seus documentos para uma consulta, para uma entrevista, para uma audiência. Pai, são tantos os pedidos, são tantas as pessoas que precisam hoje de uma libertação dos vícios, dos pecados, das drogas, da perseguição, da bala perdida, pessoas que estão escondidas, pessoas que se sentem sufocadas na faculdade, na escola, no trabalho. Tantos jovens nesta manhã estão nos pedindo orações lá na faculdade, porque tem guerras e batalhas que precisam ser travadas, mas eles estão protegidos pelo sangue de Jesus. Tem um anjo à disposição deles, Pai, livrando, guardando e protegendo essa casa, essa família, essa escola, esse bairro, essa cidade, esse país, essa nação, esse lugar, essa pessoa que se sente sozinha, abandonada, desesperada, angustiada, com tantas dores nesta manhã, mas o Senhor visita agora. O Senhor toca agora, de dentro para fora, arrancando o caroço, a doença, a infecção, a inflamação, as dores nos ossos, essa cirurgia que essa pessoa fez, que não tem cicatrizado, que haja cicatrização, que está aberta essa dor, essa ferida, esse mal. Pai, o Senhor é o médico dos médicos que faz esse curativo dessa dor no peito, no coração. O Senhor é aquele que fecha essa ferida, essa dor, essa perda, esse abandono. Eu não sei o que essa pessoa passou nesses últimos anos, mas eu sei que o Senhor é o Deus do refúgio, do refrigério, do renovo, e tem salvação na casa. O Senhor é aquele que salva o perdido, que liberta essa pessoa, que não consegue se relacionar com pessoas, com ninguém, que não tem amigos. Pai, em nome de Jesus, que haja uma conexão de pessoas certas, pessoas corretas, pessoas que oram, pessoas de Deus. Coloca homens e mulheres, jovens e crianças que sejam de Deus no caminho dessa pessoa, para que ela entenda que a vontade de Deus, ela é sempre boa, perfeita e agradável, e quando andamos com o Senhor, Ele começa a tirar pessoas e situações da nossa vida e do nosso caminho, mas Ele coloca pessoas de Deus cheias do Espírito Santo e da palavra e da sabedoria e da unção e do conhecimento. Isso nos dá a alegria do Espírito Santo, que é a nossa força. Receba, diga: eu recebo a unção do Espírito, eu recebo o renovo na casa, eu recebo a sabedoria do Pai, a sabedoria do Filho, a sabedoria do Espírito Santo. Eu vou assinar papéis, documentos, eu vou atender pessoas, fornecedores, clientes, vidas, e essas vidas são preciosas, são amadas do Senhor, e Deus vai colocar pessoas no seu caminho em nome de Jesus, para que você seja luz, para servir pessoas, e Ele vai abrir portas, Ele vai quebrar fortalezas, grilhões, cadeados, correntes, para te abençoar em nome de Jesus. Eu creio, recebo, tomo posse em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Sim, ó Pai, nós confiamos em Ti, cremos no poder da oração da fé, da oração intercessória, e unimos a nossa fé aqui no estúdio com a fé de cada ouvinte que também tem uma partícula de fé dentro de si, pedindo, Senhor, que a Tua graça, favor, bondade e misericórdia seja sobre todas as famílias que estão nesta campanha da fé em prol da família, para que vidas sejam curadas de doenças, de enfermidades, mas acima de tudo curadas do pecado, ou seja, sendo salvas, tendo seus nomes escritos no livro da vida, uma campanha de salvação, porque a porta da graça está aberta, e por isso que pregamos semana após semana a Tua palavra, porque assim o Senhor nos deu essa missão, nos deu essa incumbência, Senhor, nos deu esse projeto, esse desígnio de levar fé e esperança para as pessoas do Brasil e do mundo, onde chega a oração da fé, onde está chegando esses ensinamentos, que as pessoas possam não apenas nos ouvir por ouvir, mas elas possam compreender, elas possam entender o ensinamento, para que haja de fato crescimento espiritual
espiritual dessa pessoa, para que esse filho e filha de Deus não sejam uma criança espiritual que não cresce, que não desenvolve, mas que possam crescer espiritualmente, que possam realmente serem forjados no dia de hoje para um crescimento espiritual, para um novo nível de fé, para que todos estejam realmente numa frequência espiritual, uma frequência espiritual realmente elevada, e eles possam entender e compreender que o Senhor tem planos maravilhosos para cada um deles, Pai. Abençoa os homens e mulheres, jovens, adolescentes, juniores, crianças, o recém-nascido, o bebezinho, a família, os casais. Inclusive, Pai, pedimos a restauração conjugal daquelas pessoas que estão precisando, Senhor, de consertar o casamento. Talvez estão precisando, meu Pai, de voltar como era antes, eram felizes e houve uma ruptura por alguma razão, mas que o Senhor venha restaurar este casamento, restaurar este cônjuge, Senhor, e a paz venha reinar no coração deste casal e desta família, Senhor. Ó meu Deus, que a Tua misericórdia seja também sobre a nação brasileira, sobre o Brasil de norte a sul, leste a oeste, meu Deus, esta nação que é gigante, que é grande, e cremos, Pai, que o Senhor tem planos maravilhosos para todos nós. Sabemos sim, estamos na iminência, a qualquer momento acreditamos, nós cremos no arrebatamento da igreja, nós cremos, eu creio, eu aprendi muito cedo sobre isso, mas enquanto não acontece, nós estamos aqui para fazer a Tua vontade, Pai. E que cada ouvinte também possa estar cumprindo a Sua vontade, Pai. Cumprindo a Sua vontade. Aleluia, que assim seja, Pai. Mas em nome de Jesus, toda obra maligna, toda obra de feitiçaria, magia negra, trabalhos feitos nas esquinas, voodoo e toda obra maligna que é feita numa esquina, na quadra, que é feito talvez nas matas virgens, no rio, numa cachoeira. Meu Deus, em nome de Jesus, tudo que é do maligno que ele está tentando contra essa casa, contra essa família, contra nós, em o nome de Jesus, nós confiamos em Ti, que o Senhor já destruiu este mal e praga nenhuma, peste alguma chegará à nossa casa e à casa do ouvinte que está nessa frequência da fé com a gente neste momento. Nós oramos no poderoso nome de Jesus. Abençoa a água, Pai, que nós separamos, que o ouvinte separa também, que após a oração, para aqueles que creem, essa água se torna um remédio espiritual. Abençoa o celular das pessoas, Pai. Tu sabes que o aparelho de celular, para muita gente, se torna uma agenda, uma ferramenta de trabalho, mas que hoje essa pessoa receba boas notícias, seja em forma de WhatsApp, seja em forma de um e-mail que ela vai receber, ou uma ligação, seja uma ligação importante. E nos livra, Pai, nos livra. Eu te peço, para nós e para os ouvintes, para todos que estão nessa fé, nos livra, Senhor amado, das pessoas maldosas, de pessoas que às vezes elas querem passar trote, que elas querem fazer coisas erradas. Livra, Senhor, livra todos nós, desde o mais novo ao mais idoso. Nos livra, Senhor amado, de entrarmos em coisas erradas, e nos proteja, e nós confiamos em Ti, que o Senhor tem nos livrado de todo mal, que assim seja, que a graça e o favor e a bondade de Deus sejam sobre todos nós. Abençoa também aqueles que têm fé, que têm coragem de plantar uma semente financeira no nosso ministério, aqueles que são determinados, não importa o valor, mas eles semeiam com fé, com amor, com alegria, com generosidade. Senhor, Tu és o dono do ouro e da prata, Tu és o Jeová Jiré, o Deus provedor, e invocamos também as bênçãos do Senhor na área das finanças, de cada ouvinte, de cada CPF e de cada CNPJ, para aqueles que têm a sua empresa, o seu negócio, seja empregado ou seja proprietário, que o negócio dessa pessoa, sendo um trabalho honesto e justo, possa crescer e prosperar com a bênção de Deus, Jeová Jiré, o Deus provedor. Assim nós pedimos tudo isso, Pai, mas já Te agradecemos por esse dia especial do Teu agir em nossas vidas, e também através de nossas vidas temos certeza que milhares e milhares e milhares de vidas estão sendo abençoadas para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você que está me assistindo pelo nosso canal no YouTube, se possível, dê o seu like nessa palavra e nessa oração para a glória de Deus. Curta esta mensagem e você possa compartilhar e comentar aqui embaixo no vídeo, para você que assiste no nosso canal no YouTube. Com isso, vai ter mais engajamento e essa palavra vai chegar para mais pessoas, e aí você faz parte dessa grande obra de evangelização através do rádio e também da internet. Deus abençoe a todos. Amém. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus.
e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.